Você já ouviu falar de Smart Coins? Pois é, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre isso, vou falar o que são, para que servem, como você pode comprar Smart Coins, qual o potencial de ganho e a minha principal tese para esse mercado no longo prazo, que é a possibilidade de transformar R$ 5.000 em mais de R$ 2 milhões. Fica comigo que eu vou entrar em cada detalhe desse que eu falei. Eu sou André Franco, analista de cripto aqui da Empíricos, cubro esse mercado desde 2017 profissionalmente e comprei os meus primeiros ativos ali em 2015. Smart Coins para mim é um conceito que já existe, óbvio, né? As pessoas gostam de falar de tokens ou ativos de plataformas de contratos inteligentes, mas para ser mais fiel ali ao que eu acredito e também até de certa forma mais direta sobre aquilo que eu quero falar, não quero botar um palavrão desse para você, eu reduzi esse negócio a chamar de Smart Coins, que são exatamente os ativos ligados a plataformas de contratos inteligentes, que são os Smart Contracts, beleza? Esse é o conceito geral disso, né? Para que serve? Quando a gente fala de contratos inteligentes ou contratos automatizados ou autônomos, é uma estrutura técnica que possibilita que você concatene fluxo de trabalho ou fluxo de informação de uma maneira em que um determinado gatilho acione uma determinada atividade, né? Seria basicamente como se eu pudesse, por exemplo, distribuir dinheiro para as pessoas a partir do dinheiro que cai na minha conta. Eu poderia automatizar esse processo e criar a possibilidade de que toda vez que pingasse R$ 100 na minha conta, eu distribuísse 50 para uma pessoa, 50 para outra, isso de maneira automatizada. Pode parecer simples essa única aplicação que você está falando, mas quando você vai para o mundo descentralizado, isso realmente resolve vários problemas, né? A possibilidade de você programar o dinheiro da maneira em que o Ethereum e outras plataformas fazem, é possível justamente por causa dos contratos inteligentes e principalmente das Smart Coins. Dito isso, onde que entra esse ativo, né? Onde que entra a Smart Coin? Vamos pegar o exemplo da principal plataforma de contratos inteligentes e da principal Smart Coin desse mercado. A principal Smart Coin é o Ether, a principal plataforma de contratos inteligentes é o Ethereum. Como que isso funciona? Imagine o Ethereum como um grande computador descentralizado, em que você possa rodar diversas aplicações. E quando eu falo diversas, eu não gosto de entrar no detalhe de cada uma, porque cada uma tem a sua especificidade. Eu gosto de falar de maneira mais aberta como um computador, que é justamente como ele é. O que as pessoas podem fazer com o computador é bem diferente a cada ano que passa, né? O que pode ser feito com o computador na década de 80, na década de 90, nos anos 2000 e hoje, né? Você teve uma evolução gigantesca por dois motivos. O ferramental ele melhorou dentro dos computadores e, além disso, a capacidade empreendedora das pessoas acabou propondo coisas novas, inclusive coisas em cima daquelas que já foram criadas anteriormente, né? E é justamente isso que as plataformas de contratos inteligentes e as Smart Coins possibilitam. Quando a plataforma de contrato inteligente permite que você faça uma determinada aplicação, no momento em que aquela aplicação está construída, ela serve de base para outras aplicações que estão lá. Imagine como que foi a própria construção da internet, a construção dos softwares, né? Simplesmente quando você tem o software 1.0, esse 1.0 serve de base tanto para a construção do 2.0, quanto para a construção de outros modelos de negócio, outras empresas e outros softwares de fato ali dentro. E dado tudo isso, né, onde que entra as tais Smart Coins? Em uma estrutura centralizada, como essa que eu falei, de um sistema, de um computador, de alguma coisa, você não precisa pagar para utilizar, porque de fato você já comprou a máquina, né? Você comprou um computador, comprou um servidor e já está usando ele porque você pagou upfront, né? Você pagou de início e passou a usar. Quando você fala de sistemas distribuídos e descentralizados, como é o caso do Ethereum, você está falando do aluguel daquele poder computacional, né? Daquela estrutura de dados. E esse aluguel é pago justamente com esse ativo que é chamado de Smart Coins. Exemplo, para você usar a rede do Ethereum, você tem que necessariamente ter a Smart Coin Ether, ter o ativo Ether. Ele é basicamente como se você quisesse aí usar o seu carro e tivesse que comprar gasolina para usar no seu carro. Quando você comprou gasolina, usou, foi de A a B, acabou a gasolina, você precisa de novo comprar gasolina para usar. Então, quanto mais você usar o carro, mais gasolina você precisa, mais o Ether você precisa. E aí, para mim, está a principal tese de valorização das Smart Coins.
Essas estruturas, esses computadores descentralizados, eles vão permitir inúmeras aplicações e essas inúmeras aplicações vão ter custo e esse custo ele vai ser pago na moeda nativa ou uma smart coin nativa daquela plataforma de contrato inteligente. Então é para isso exatamente que esses ativos servem. Agora, como que você compra essa tal smart coin? Como eu citei para você, o Ethereum é uma smart coin e é vendida largamente aí no mercado, inclusive tem até ETF desse ativo na bolsa, que é uma exposição para você. E como que você ganha dinheiro com ele? Lembra dessa tese que eu acabei de falar agora? Quanto mais uso uma rede tem em determinado tempo, mais valor é dado a essa smart coin. Então, quando a gente fala a possibilidade, é exatamente essa curva crescente. E aí eu quero adicionar a principal tese que vem na minha cabeça, que é o potencial de ganho disso. Quero que você preste muita atenção, porque vai derivar de toda a minha tese de levar aqueles 5 mil para 2 milhões de reais. Ponto 1. Quando a gente fala de contrato inteligente, de plataforma distribuída, de computadores descentralizados, você abre a possibilidade de infinitas aplicações. E o melhor é que essas infinitas aplicações, elas estão no tempo, né? Muita coisa que está sendo desenvolvida hoje, em 2021, não era pensada em 2018 e muito menos em 2017. Então as coisas vão evoluindo, novas proposições são colocadas na mesa e aí sim você consegue usar o potencial todo dessa máquina que está ali e inclusive essa própria máquina, esse próprio computador descentralizado, ele vai evoluindo à medida que as ferramentas vão sendo criadas, que são exatamente as aplicações. Imagine isso como um sistema que se favorece do seu próprio crescimento e cada vez que ele cresce mais, ele está mais possibilitado de crescer mais ainda, né? Como se você tivesse de fato um computador com um software que foi criado aqui, um outro computador que tem um software que foi criado na sequência e aí você de fato constrói essa visão de um computador descentralizado. Essa para mim é a principal tese do que a gente está vendo. E aí vale o adendo muito claro, né? Todo esse, talvez, hype, né, de que você tem ouvido falar já de finanças descentralizadas, de NFT, que são os tokens não fungíveis, dos jogos e de uma série de outras narrativas do mercado cripto, todas elas estão acontecendo dentro de plataformas de contratos inteligentes e todas elas estão usando de forma direta ou indireta as tais smart coins que eu te falei. Então, a minha visão é que isso é o berço de uma renascença dentro do mercado cripto. As novas coisas não vão ser construídas dentro do blockchain do Bitcoin, elas vão ser construídas dentro do blockchain desses contratos inteligentes. E a quantidade de plataformas de contratos inteligentes, a quantidade de smart coins que a gente tem, me faz ver um mundo que eu chamo de multi-chain, é um mundo multicadeia. A gente não vai ter só um cara que vai ser o campeão, ou pelo menos se esse cara for o mais relevante no futuro, vão ter outras plataformas de contratos inteligentes e outras smart coins apoiando esse crescimento, assim como a gente tem em uma série de outras redes pelo mundo, né? São vários protocolos que conversam entre si e entregam mais valor do que se fosse um único protocolo, né? Cada uma dessas plataformas de contratos inteligentes tem um diferencial que pode ser explorado. E agora vai a visão talvez mais polêmica, que as pessoas adoram me jogar pedra quando eu falo que existe a possibilidade de você transformar 5 mil reais em mais de 2 milhões. Corolário simples. A minha visão, ela está bem alinhada de quanto esse mercado pode valer no futuro com um fundo de investimento, um VC, um fundo de Venture Capital chamado Multicoin Capital, do Caio Samani. Ele fala de uma estrutura ali chamada megatese. A megatese dele prevê que esse mercado pode atingir a marca de 100 trilhões de dólares. Quando eu parto desse pressuposto e olho para o tamanho do mercado que a gente está falando hoje, de mais ou menos 2 trilhões de dólares, eu vejo que tem um potencial de ganho para o mercado inteiro de 50 vezes. Quando eu boto isso na conta, eu penso, um mercado que cresce 50 vezes, existe a possibilidade de um ativo ou uma classe de ativos crescer pelo menos 10 vezes mais que esse mercado? Acho totalmente plausível que isso aconteça. Os investimentos, as possibilidades, e eu acho que a vertente que vai mais se beneficiar desse crescimento são as smart coins, justamente porque os contratos inteligentes são a base de toda a criação de inovação que a gente tem dentro desse mercado. Então, para mim, esse corolário é simples. Se existe uma classe de ativos, como classe, não só ativo unitário, que pode não só se favorecer do crescimento do mercado cripto, mas ser o principal guia desse mercado cripto, são
as smart coins e com certeza as plataformas de contratos inteligentes. Foi pensando em tudo isso que eu decidi fazer um evento onde a gente vai ter no dia 25 às 19 horas ali uma reunião de pré-embarque para você entender que tese é essa de smart coins de maneira mais profunda e saber como que você pode tirar proveito disso e entender inclusive como que você pode ser talvez uma dessas pessoas que consiga transformar R$ 5.000 em mais de 2 milhões. Então, se você quiser saber mais detalhes, tem um QR Code na tela, aponta para o seu celular aí, que você vai ser direcionado para o link. No dia 25 às 19 horas eu vou te mandar a nossa reunião de pré-embarque, que vai ser um bate-papo te contando tudo isso que eu vou ver, inclusive vou viajar para descobrir e para te dar de fato uma sugestão bem assertiva sobre qual ativo você deve comprar. Para você que já está vendo isso no celular, clica aí na aba da descrição que você vai ver o link para conseguir acessar isso. Eu te vejo lá na reunião de pré-embarque, dia 25 às 19 horas. Abração, até!